Olá, tudo bem? Aqui é o Gustavo do site musicasparamissa.com.br e te convido para fazermos uma reflexão sobre a liturgia da palavra da missa do 22º domingo do tempo comum ano A. Vai para longe, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Versículo 23 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus, do capítulo 16. Estas foram as palavras que Jesus dirigiu a Pedro, quando este se atreveu a querer intervir no projeto de Deus a respeito do Mestre. Muitos protestantes se apoiam neste versículo para justificar ataques contra a Igreja de Cristo, sugerindo que Jesus chamou Pedro de Satanás e ponto, ignorando o contexto do Evangelho. Acontece que esse Pedro, que foi repreendido por querer defender Jesus a seu modo humano de pensar, na melhor das intenções, é o mesmo Pedro que há apenas alguns versículos antes Jesus afirmou isto. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É o versículo 18 do mesmo capítulo. Este capítulo do Evangelho de São Mateus é muito educativo, e sempre que lemos as Sagradas Escrituras devemos identificar a mensagem de Deus direcionada unicamente a nós mesmos. Não é um mero livro que conta uma história, é a palavra de Deus direcionada a nós. Se formos na sequência deste capítulo 16, podemos notar essa simples ligação entre os acontecimentos. Primeiro, Deus revela a Pedro quem é Jesus, e Pedro faz a mais bela profissão de fé. Os versículos 16 e 17, isso. Segundo, Jesus revela a Pedro quem ele será. Versículos 18 e 19, que acabamos de ler. Terceiro, Jesus revela o seu próprio destino, a morte na cruz. Versículo 21. Quarto, Pedro repreende Jesus. Versículo 22. Quinto, Jesus acusa o pensamento mundano de Pedro, que não condiz com o projeto de Deus. Versículo 23. Sexto, Jesus explica aos discípulos que o verdadeiro discípulo renuncia-se a si mesmo e à sua forma mundana de pensar e agir e acolhe o plano de Deus, a cruz. Versículo 24. Sétimo, Jesus continua a explicação ensinando que a vida vale mais que as coisas mundanas. Versículo 26. Não sei você, mas me parece que um mínimo de meditação sobre a palavra de Deus, com a humildade consciente de que a palavra sempre é direcionada a mim, não tenho nada para falar sobre a Igreja de Cristo aqui. Na verdade, a única coisa que consigo pensar neste momento é que eu mesmo estou sendo repreendido pelo próprio Jesus Cristo. Eu que devo parar de seguir meus próprios pensamentos e vontades mundanas e me voltar para Deus, pedindo que Ele envie o seu Espírito para que eu consiga acolher com amor a vontade dEle, o plano que Ele tem para a minha vida, a minha cruz. Apontar versículos na Sagrada Escritura para o outro na intenção de condenar, isto sim me parece coisa mundana de Satanás. O verdadeiro discípulo de Cristo deve estar constantemente acusando a sua própria forma de pensar e se voltando a Deus em oração para ser capaz de acolher a vontade do Pai. Assim como rezamos na oração do Pai Nosso, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Se você for tocar ou cantar a missa deste 12º domingo do tempo comum, ano A, na descrição você encontra as nossas sugestões de músicas, bem como sugestões de melodia para o salmo também. Uma santa e abençoada semana para você e sua família e que Deus nos abençoe.